Das reportagens, das crônicas peraltas e das refregas com a capangada vitorinista, foi nascendo o escritor. Nem me perguntem pra quê. Sem coragem de deixar o conforto familiar e amadurecer fora do Maranhão, e não tendo o caráter dos que mergulharam na política ou em outras atividades menos nobres, fui ficando para trás, na concepção dos vitoriosos. Pobre de bens materiais sempre fui, que venho de uma tribo sem posses e não poderia jamais, de repente, aparecer proprietário e dono de tesouros. E essa pobreza evangélica é responsável pela forma rude do meu viver sombrio, essa maneira bizonha de encarar o mundo e ser solitário, o humor corrosivo que me deixa à margem de todos e confere essa forma amarga de reproduzir a humanidade. Eu sou Biratã Teixeira, nasci no dia 14 de outubro de 1931, nesta cidade de São Luís do Maranhão. O Biratã Teixeira faz os primeiros estudos no Jardim de Croli, na Praça Gonçalves Dias. Depois, vai para o Colégio São Luís, dirigido pelo professor Luiz Rego, futuro presidente da Academia Maranhense de Letras e um dos mais respeitados educadores da época. O Luiz Rego tinha um hábito de todo fim de semana reunir a escola no auditório para nós lermos uma redação, lermos, mostrar o nosso trabalho, desenho, pintura e tal. Então era uma sessão cívica que ele fazia. E isso foi despertando em quem gostava de literatura, foi despertando, foi o meu caso. No Colégio São Luís e mais tarde no Liceu Maranhense, o Biratã inventa jornais manuscritos e mimeografados. No início dos anos 50, envolve-se com o Partido Comunista, liderado pela médica e ativista Maria Aragão. Distribui panfletos e vende jornais do partido pelas ruas. Os grandes matutinos, como o Combate e o Jornal do Povo, pregam em seus editoriais uma mudança política no Estado, sob a oligarquia do senador Vitorino Freire. Das ruas para as redações. No Jornal do Povo, o Biratã aprende a ser repórter e cronista, mas é como tradutor de telegramas que começa no jornalismo. Toda a matéria que vinha do sul do país vinha por telegrama, pelo telégrafo. Então, havia a função do tradutor de telegrama. O que era o tradutor de telegrama? Não era um cara que soubesse inglês, francês, alemão, 20, 30 idiomas diferentes, não. O tradutor de telegrama era aquele que pegava aquela matéria e ia colocando os artigos, né, que no telegrama não tinha. A paixão pelo jornalismo é dividida com a literatura. São Luís vive um bom momento nas artes, com a atuação do Centro Cultural Gonçalves Dias e da Movelaria Guanabara, do pintor Pedro Paiva. Em meados dos anos 40, o poeta Bandeira Tribuzzi volta para São Luís, depois de passar vários anos em Portugal. De lá, traz as ideias do modernismo com a poesia de Fernando Pessoa, José Régio e Almada Negreiros. Aos poucos, escritores intelectuais maranhenses se dão conta de que existe literatura, além do parnasianismo do século XIX. Nós tínhamos informações dos grandes escritores, dos bons escritores que existiam no mundo. Nós recebíamos muito, as nossas duas livrarias, era a Ramos de Almeida e era a Livraria Moderna. Nós tínhamos apenas essas duas livrarias, né, em São Luís, e que recebiam bons livros. Não tínhamos grandes traduções no Brasil. A gente lia via traduções que vinham de Portugal. A gente lia Kafka, a gente lia Caldwell, nós líamos os americanos, todos os grandes americanos, e os brasileiros, quando a gente realmente não se deixava de ler, os nossos brasileiros estavam lançando, Jorge Amado estava se lançando, né? No Maranhão, João Moana, José Montello, não é? Quer dizer, a gente lia tudo. Não tinha essa coisa. Não, eu leio só isso. Não. Inquieto, em busca de diferentes formas de expressão, o Biratã começa a partir do final da década de 50 a se interessar por teatro. Nos anos seguintes,
dialoga com criadores importantes como Cecílio Sá, Reinaldo Faray, João Moana, Aldo Leite e Tácito Borralho. Foi fazendo teatro que as pessoas me conheceram. Por exemplo, um dos responsáveis para mim ter entrado diretamente no teatro foi João Moana, não é? Quando o arcebispo era Dom Delgado, João Moana pensou em fazer um teatro católico e me levou para trabalhar, para ser ator. Eu era conhecido como ator apenas. E íamos ensaiar na casa de João Moana. Era um teatro bom, um teatro bonito, um teatro sem essas teorias, né, europeizantes, americanizantes e orientalistas. Se fazia um teatro instintivamente como se pensava que era o teatro. É verdade que o teatro é de frente para a plateia. Você não podia dar as costas, porque a quarta parede era a plateia. E você não podia dar costas para a plateia. Então, todo tempo se falava de frente. Eu fui uma das primeiras pessoas que eu rompi com isso quando montei meu primeiro grupo. E falava à vontade e tudo mais. Nos anos 60, a produção teatral de São Luís se concentra nos bairros de São Pantaleão e Madre Deus. Cecílio Sá faz o teatro de canto de rua. Reinaldo Faray dirige o Clube das Mães e o tema, Teatro Experimental do Maranhão. E Tácito Borralho coordena o Clube de Jovens Católicos de São Pantaleão. As grandes companhias de ópera da Europa que vinham fazer temporada no Brasil começavam pelo Maranhão. Por quê? Não é porque o Maranhão fosse o começo do país, naquele tempo, né, para eles. Não, é porque se a plateia do Maranhão se agradasse, achasse que o espetáculo era bom, aplaudisse, eles continuavam para o resto do Brasil. Se não, daqui mesmo eles voltavam novamente para a Europa. A partir de 1961, o Biratã Teixeira passa a dirigir peças teatrais. Seu primeiro espetáculo, A Comédia do Coração, é visto pelo famoso teatrólogo Pascoal Carlos Magno, de passagem por São Luís com o Teatro do Estudante do Brasil. Pascoal convida o Biratã para estudar teatro na Itália. E Pascoal viu o meu trabalho. E quando terminou o trabalho, ele subiu no palco, me abraçou, parabenizou e me convidou para ir para a Europa estudar teatro. Se eu queria ir estudar teatro. Porra, meu. Nesse preço, e aqui no norte do país, sem possibilidade nenhuma, na hora. Uma das disciplinas foi dada pelo Fellini, não é? Então, tive esse tempo todo em contato com o Fellini, uma criatura fantástica e um conhecimento realmente teórico muito grande. De volta ao Brasil, o Biratã tenta colocar em prática o conhecimento adquirido na Europa, escrevendo roteiros, dirigindo peças e atuando no palco. O principal deles, o do Teatro Arthur Azevedo. Aqui eu tenho lembranças fantásticas dessa casa, espetáculos bem feitos, plateias que nos aplaudiam de pé, não é? Voltar novamente para agradecer no final de cada espetáculo. No início dos anos 70, passa a integrar a equipe da recém-criada TV Educativa, onde exerce as funções de professor de TV, produtor e diretor de programas. Ao mesmo tempo, começa a escrever crítica nos jornais. Seus textos fazem parte da história do teatro maranhense. Neles, fala sobre a produção de peças locais e também de companhias de fora que se apresentam na cidade. O Biratã tinha um embasamento teórico muito forte. Ele não fazia uma crítica de, eu gostei ou não gostei, ele fazia uma análise. Então, aquilo que ele achava correto dentro de um certo parâmetro da dramaturgia universal, ou de uma escola dramatúrgica, por exemplo, ele analisava corretamente dentro daquilo. No nosso caso, jamais a gente se sentiu afetado de uma maneira negativa, pelo contrário. Foi um cara que soube ler o que a gente produzia. No palco, um dos momentos mais marcantes de sua vida é a encenação de O Marte do Calvário, no Teatro Arthur Azevedo, em 1974. O
O espetáculo é uma homenagem a Cecílio Sá, com a direção de Tácito Borralho. O Laborarte fez uma homenagem a Cecílio Sá e montou de uma maneira fantástica, com luz estroboscópica e tudo, enforcamento de Judas para Hollywood não botar defeito. Fizemos o Mártir do Calvário de Cecílio Sá. Logo depois de Carnaval, a gente começava a ensaiar. Ali era rápido, porque todo mundo já sabia, mais ou menos, conhecia o texto e tudo mais. E a gente inventava muito, a gente criava demais. Biratã, tem que decorar o texto, nós temos só um mês de ensaio. Vai decorar? Vou. Mas cadê o texto? Eu nunca decorei absolutamente nada. E o texto lá. E eu lendo o texto. Fazendo discurso e tudo mais, e me empolguei. Não tem aquela bacia que o cara leva para lavar as mãos? Toda hora o rapaz levava esta bacia para o Biratã, coberta com uma toalha e tal, e o Biratã virava a cara e tomava um gole de uísque numa garrafinha linda. Eu lá de trás digo, para com isso, Bira, o povo já está olhando. Porra, está ruim. E aí, quando chegou na hora ele fazia o Pilatos, e ele estava lá na cena, Arthur Azevedo, ele fazendo um monólogo e ele não sabia. Peça boa, cheia de gente e tal, todo mundo olhando para trás, vendo já pescoço duro, e a sentença não saía. A sentença era para dar a sentença para crucificar o Cristo. Aí daqui a pouco o Regina Teles não aguentou mais lá embaixo. Crucifique-o! Aí eu digo, Regina, para esse fogo que já vai sair a porcaria da sentença, tá? Deixa eu tomar meu gole de coisa e tal. Vá a merda, Regina, eu sei meu texto. O teatro fez assim, Ela saiu chorando, coitada, e tudo. Não faço mais e tal. Biratã fez coisa que Deus duvida. A gente, porque era amigo, perdoava muito. Olha, quantas vezes ele não chegou em casa chorando aqui no laboratório? O Biratã tinha vendido a biblioteca toda dele para tomar cachaça. Era muito doido, eu acho legal. Eu não tenho coragem de fazer o que o Biratã fez até hoje nessa cidade. O Biratã Teixeira conhece São Luís como poucos. Essa vivência e cumplicidade se fortalecem por uma intensa vida boêmia. Durante mais de 40 anos, anda por ruas e becos, ecos de uma cidade que nunca morre. Tempo de encontros inesquecíveis de bares, berros, farras e porres de bebida e alegria. Palco também para a discussão de vida e arte. A gente começava normalmente as nossas bebedeiras no Bar do Castro, em frente ao Teatro Arthur Azevedo. Aí lá a gente se reunia e tudo mais, discutia. Quando a gente vinha para cá, a gente vinha diretamente para cá. Porque do motobar se saía pro... Do Castro saía pro motobar, e do motobar saía pro puteiro, para a zona do Meretrício, que era um local que não era só de sacanagem, não. Você ia dançar às vezes. As grandes orquestras do Maranhão, nesse tempo o Maranhão tinha boas orquestras, já Alcino Pilho, não sei o que e tal, ia para lá tocar à noite. Essas duas portas e essas duas foram importantes na história da vida etílica da cidade, né? O grande ponto de encontro nosso era aqui. Aqui a gente sentava realmente e batia papo e espetava e eu não sei se essa expressão, espeta, era seu Riba. E ele trazia umas cachaças do interior e aumentava, né, o volume da cachaça. Quando eu via, seu Riba estava botando água. Seu Riba, o que é isso? Tá sacaneando com a cachaça, pô? Pô, eu tô pensando e tal, mentira, pô. São muitos os companheiros de Ubiratã Teixeira nessas jornadas noite adentro. Erasmo Dias, Paulo Nascimento Moraes, José Chagas, Nauro Machado, Carlos Cunha, amigos escritores, amantes da vida e da literatura. Essa gente marcou realmente época aqui, né?
Erasmo era uma pessoa fantástica. O Erasmo era uma figura. É das ruas, principalmente, que o Biratã tira seus personagens, suas histórias. É desses becos, de seus mercados e feiras, do cais, que o artista cria uma cidade que não se encontra em peças publicitárias, nem em campanhas de turismo. É essa alma de São Luís que ele transforma em contos, peças de teatro e crônicas de jornal. As minhas histórias, os meus personagens, são as pessoas que vivem em volta de mim. A cidade que estão nas minhas histórias é a cidade onde eu vivo. É a cidade que eu vejo realmente e que ela está aqui, não é? Ela está aqui. A gente é que não quer ver. Eu pinto a cidade como ela é. Eu mostro a nossa miséria, eu mostro a nossa crueldade de ser, eu mostro o nosso desamor de ser. Quer dizer, eu não tenho o dom do poeta, né? Eu não sou o burguês, eu não sou a pessoa requintada, refinada. Eu sou o homem de chinelo e calção e camiseta. É isso que é minha cidade. É o homem do bar, é o carvoeiro que passa por aqui, é o filho da empregada, é a prostituta, né? É o lalau. Quer dizer, tá aí. Eles estão aqui. Eu comecei a escrever à mão e muitos anos escrevendo à mão. Era gostoso, eu comprava as resmas de papel ao maço, mandava cortar e escrevia. Eu gostava de escrever a lápis, escutando aquela coisa, aquele lápis, o lápis correndo em cima do papel. Ah, que coisa gostosa era aquilo, meu Deus. Dava orgasmo. Um dos personagens mais fortes da obra de Ubiratã é Luciano, do conto Vela ao Crucificado. O texto é baseado numa história real que aconteceu com o filho do pintor e amigo Antônio Almeida. Vela ao Crucificado ganharia adaptações para o teatro por Wilson Martins e para o cinema, com direção de Frederico Machado. A gente queria realmente tirar o aspecto literal da obra e colocar uma coisa mais cinematográfica naquele texto. E é realmente difícil, né? Tentando limitar, tirando quase todos os diálogos da obra e fazendo uma adaptação, realmente uma adaptação, não uma cópia do texto, não uma cópia do conto. Como cronista, passa por diversos jornais, entre os quais Pacotilha, O Globo, Diário do Norte, Jornal do Dia, Jornal de Bolso e O Estado do Maranhão. Em crônicas diárias ou semanais, além de refletir sobre o cotidiano da cidade, cobra das autoridades e faz denúncias contra o poder público, às vezes com graves consequências, principalmente para o jornal onde trabalha. Muito jornal empastelado por conta de crônicas minhas, né? O Jornal do Povo foi uma vez, entrou, né? Eu não sei como aqueles caras entraram de cavalo, era lá no primeiro andar, entraram de cavalo no Jornal do Povo. Aí saiu de manhã, quando foi à tarde, a polícia chegou lá de espada, aí foi espada, foi coice de cavalo, e a gente jogou cavalo lá de cima, inclusive, porque a gente encarava também, não é? A gente não apanhava assim, sem bater, né? A gente batia também, que era gostoso. Isso fora, né? As coisas que eu escrevi, a pessoa não gosta e vem em cima de mim e tal, com artigos de outros jornais e tudo mais e tal. Eu nunca fui de ficar discutindo em jornal com ninguém. Eu dou minha porrada, o cara responde, aí eu venho com um coice violento e acaba o assunto e está acabado por ter suas ações. Não tem esse negócio de melhor idade, terceira idade. É velho, tá lascado, é velho mesmo. Outro dia eu andei vendo uma fotografia, me levaram uma fotografia lá em casa. Ô, rapaz, mas que coisa triste. Olha, era um monte de gente assim, eu lá e tal, guerreiro, importante aí. Todo mundo morreu, só eu. Minha mulher olhou assim e disse, ô, Biratã, não tem mais ninguém vivo aqui, só tu, pô. A gente vai embora, né? A gente vai embora. Deixa um livrinho aqui, outro ali. O Biratã Pereira Teixeira é um dos principais ficcionistas maranhenses.
Tem vários livros publicados, entre contos, novelas, teatro e literatura infantil, além do dicionário de teatro. Licenciado em Letras pela Universidade Federal do Maranhão e em Jornalismo pela PUC de São Paulo, ocupa a cadeira 36 da Academia Maranhense de Letras.